pessoal, tudo bem com vocês? Professora Ana Cláudia para mais uma semana de extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil. Essa semana nós vamos ouvir a biografia de Cacilda Becker, a atriz de Mil Vidas. Cacilda nasceu no dia 6 de abril de 1921 em Pirassununga, São Paulo, e faleceu no dia 14 de junho de 1969 em São Paulo, capital. A intensa, porém breve, vida da atriz Cacilda Becker é também a história do teatro moderno no Brasil. Ela nasceu em Pirassununga, no interior de São Paulo, filha de Alzira Becker, professora de escolas rurais, e Edmundo Ramês Iácones. Ele causava grande instabilidade financeira à família porque não se dedicava a uma só profissão. Ora possuía um mercado de secos e molhados, ora trabalhava como caixeiro viajante. Eles chegaram a morar em uma casa que havia sido senzala. A vida era inteiramente rude, revelou a atriz. Cacilda ficava alegre com a companhia das irmãs Dirce e Cleide Iácones, que também se tornou uma atriz de sucesso. Quando os pais se separaram, no final da década de 1920, as meninas ficaram com a mãe e se mudaram para Santos. Incentivada pelos avós maternos, Cacilda começou a praticar balé. Uma professora a presenteou com um livro da dançarina Isadora Duncan e, encantada, ela vislumbrou uma carreira. O físico delicado da garota era perfeito para a dança. Sempre determinada, Cacilda começou a dar aulas de dança para pagar seus estudos. Durante um espetáculo em Santos, chamou a atenção do diretor e crítico de teatro Miroel Silveira com sua postura, flexibilidade e ritmo. Fiquei intensamente deslumbrado. Senti que a quase menina possuía uma irradiação particular, de rara transcendência, que a destinava aos mais altos níveis da realização artística, ele disse. Miroel a convidou para participar de uma peça de teatro na área na qual ainda não tinha experiência. Sua estreia aconteceu em 1940, no Teatro do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, em um papel secundário na peça 3.200 metros de altitude, dirigida pela teatróloga carioca Maria Jacinta Campos. Cacilda decidiu apostar na carreira de atriz. Nas décadas de 1940 e 1950, foi a figura central de quase 50 espetáculos, chegando a trabalhar até 18 horas por dia. Fez passagem importante pela companhia de Raul Roulier, que ficou conhecido como o primeiro galã brasileiro em Hollywood. Na época, era comum entregar aos atores apenas suas falas, o que limitava uma compreensão total da peça. Mas Cacilda logo arrumou um jeito de mudar isso. Trabalhando em Na Pele do Lobo, de Carlos Arniches, em 1942, ela arranjou a íntegra do texto e o estudou. No primeiro ensaio, Roulier admitiu que ela tinha dado o estalo. A partir de então, passou a receber sempre o material completo. Nessa época, o desenvolvimento cultural começava a dar ares de metrópole para São Paulo. Em 1948, Cacilda aceitou o convite do advogado, livreiro e editor Alfredo Mesquita para ser professora da Escola de Arte Dramática, que ele havia acabado de fundar no bairro de Bela Vista, embaixo da qual o italiano Franco Zampari estava construindo um teatro. Um dia, o diretor Abílio Pereira de Almeida interrompeu sua aula para lhe fazer um pedido: que aceitasse o papel da peça A Mulher do Próximo, que estrearia no Teatro Brasileiro de Comédia. A atriz que havia sido escolhida, uma moça da alta sociedade, recusou-se a dizer a palavra amante. Foi assim que Cacilda pisou pela primeira vez no palco do Teatro Brasileiro de Comédia e no começo da década de 1950 já havia garantido seu lugar de atriz principal daquele espaço, que se profissionalizou com a contratação do diretor polonês Ziembinski. Nessa época, recebeu ainda mais aplausos com
com seu primeiro grande sucesso de público, interpretando um rapaz de cabelo vermelho em Pega Fogo, de Jules Renard. Considerada uma das suas atuações mais impressionantes, chamou a atenção de Valmor Chagas, com quem se casou algum tempo depois. Homem ou mulher, jovem ou adulto, a diversidade dos seus personagens foi sempre um motivo de superação. Plural, ela interpretou os grandes textos da dramaturgia universal, abordando a comédia, a tragédia, o teatro clássico e moderno. Cacilda também deixou sua marca no cinema, apesar de ter participado apenas de 3 filmes, um deles, Florada da Serra, de 1954, considerado uma das produções mais importantes do Brasil. Em meados da década de 1950, o teatro brasileiro de comédia começou a se desfazer, ao mesmo tempo que novas companhias teatrais surgiam. E nada mais natural do que Cacilda formar a sua própria trupe. Seus parceiros da nova empreitada foram Ziembinski, Valmor Chagas e sua irmã Cleide Iacones. Valorizando a produção nacional, a Companhia de Teatro Cacilda Becker estreou em 1958 com a peça O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, acumulando muitos outros sucessos. Com a chegada da ditadura militar, Cacilda assumiu mais do que nunca o papel de porta-voz da classe teatral, reivindicando a liberdade de expressão. Solidária, ela abrigava colegas perseguidos em seu apartamento. Chegou a ir ao Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, antes mesmo de ser chamada para depor, para proteger sua grande família teatral. No curto período em que se viu longe dos palcos, assumiu a presidência da Comissão Estadual de Teatro de São Paulo. Um ano depois, em 1968, deparou com um dos maiores desafios de sua carreira, interpretar o personagem Estragon em Esperando Godot, de Samuel Beckett, um marco da cultura ocidental no século XX. A estreia aconteceu no dia 8 de abril de 1969. Ao seu lado, no papel de Vladimir, estava Chagas. Críticos garantiram que foi o seu momento de maior projeção artística. No intervalo de uma das sessões da peça, após sentir uma forte dor de cabeça, Cacilda sofreu um derrame. Após 39 dias em coma, faleceu, gerando grande comoção nacional. Embora não tenha voltado para o segundo ato, as cortinas jamais se fecharam para Cacilda Becker, a primeira dama do teatro brasileiro. Esta foi mais uma biografia de uma mulher extraordinária, Cacilda Becker. Obrigada, pessoal!